São 10 horas, aqui no estúdio panorâmico da rádio A Voz FM, e temos a certeza que nas duas plataformas digitais, www.avozfm.com.br e na outra plataforma que é o site oficial das rádios do Brasil e do mundo, que é www.radiosnet.com.br, onde ela nos concede a plataforma estatística de mês a mês dos acessos Maceió e também capital. Capital, Maceió e o interior do estado. Então a Rádio Net tem esse papel. Na sonoplastia, Melk, de volta dos botões mágicos, e esse que vos fala, comunicador, seu amigo, que adentra o seu lar com respeito e responsabilidade. E hoje o entrevistado, doutor, professor da questão eleitoral, ele faz parte, membro dos direitos humanos da OAB, e um legado de informações. Ele vai se apresentar e vai falar tudo hoje que nós precisamos ouvir. Painel Lagoas é um painel de informações onde falamos a linguagem do povão. Por isso que no mês de março e abril e maio, Dr. Douglas, estivemos em 10º lugar em acesso na capital, brigando com as rádios grandes, a caixinha de fósforo, dando aqui seu trabalhozinho de reconhecimento. Quem é Dr. Douglas Scott Lessa? Bom dia. Bom dia, pastor Luiz Hamilton, bom dia a todos os ouvintes. Dr. Douglas Scott Lessa, pergunta difícil para mim responder. Eu diria que o Dr. Douglas Scott Lessa é um homem de coração grande, humano. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, um estudioso do direito, aquele que busca de forma célere, de forma objetiva, de forma transparente e com muita propriedade desenvolver a profissão que abraçou, que é de advogado. Advogado, professor, uma pessoa equilibrada, concentrada, que de vez em quando se entristece com algumas decisões equivocadas, com algumas interpretações draconianas dos nossos julgadores, que colocam na ponta da lança, na verdade, o povo, e um pouco decepcionado com a política, em que pese eu militar nessa área do direito eleitoral. Eu sou professor de responsabilidade civil, de direito administrativo, de direito penal e eleitoral, que são as áreas das minhas atuações. Sempre voltado para o estudo atualizado, como eu já havia dito, de forma transparente e cristalina, sempre tentando aplicar o direito de forma reta e justa, em que pese algumas interpretações, às vezes até rasgarem o que está na lei, entendeu? Porque alguns homens, de forma inexplicável, que deveria ser exemplo, torna o que deveria ser exceção, torna obrigação, entendeu? Mas enfim, a gente vai remando, porque, como já dizia um jurista renomado lá atrás, a insegurança jurídica contra um é uma ameaça contra todos. Então, até onde der, a gente vai lutando, a gente vai buscando organizar as coisas, fazer justiça e fazer e exercer o bom direito. Aproveitando, lutando, fazer justiça, com esse isolamento social, nós compreendemos a grande dificuldade da população
que muitas das vezes não está entendendo nada desse evento, e às vezes temos que levar para o lado espiritual, no âmbito espiritual. O homem estava muito solto, muito rebelde, não importa que seja cristão, temente a Deus, em si, Deus talvez estivesse lá na última opção. Mas vamos lá, tirando esses sentimentos, desses princípios que nos fortalecem, que são os princípios cristãos, essa bagunça, uns recebem, outros não recebem, uns têm um cadastro único, outros não têm, falta uma triagem para as pessoas mais carentes na área de sensibilidade, como a parte alta, pessoas que não têm o cadastro único porque não têm uma identidade, um CPF. E o Estado deveria fornecer, através de uma triagem, profissionais que são agentes sociais, porque um servidor público é um agente social, e fornecer triagem para que haja um contexto de cobertura dos seus próprios direitos, que a população não é só deveres, mas também direitos. Doutor Douglas. Pastor, veja bem, quando fazemos essa análise friamente, percebemos que existe um abandono da sociedade. Um abandono de forma que, como muito bem foi colocado pelo senhor, muitos não entendem o que vem ocorrendo. Ou seja, só passam a entender quando alguém muito próximo, alguém da família, passa a ser, na verdade, vítima, diretamente, objetivamente. Hoje a dificuldade é imensa. Nós não estávamos preparados, a verdade é essa, para o que estamos passando. Em nenhuma área, em nenhuma área. E no direito não seria diferente. Hoje nós estamos com as comarcas praticamente fechadas, trabalhando internamente. As pessoas menos favorecidas, que já tinham dificuldade em ter acesso à justiça, hoje isso se tornou muito maior, isso é fato. Em que pese existir essa justificativa que as medidas que estão sendo tomadas é em detrimento da necessidade atual, mas nós sabemos que é obrigação do Estado prover, é obrigação do Estado colocar em prática e criar meios e métodos para que as coisas funcionem. E não é bem isso que nós estamos encontrando, nós estamos vendo. A verdade é essa. Nós fazemos parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB e nós temos acompanhado deveras reclamações. Sistema prisional próximo de colapsar, as famílias apreensivas, por sua vez, por não saber o que está ocorrendo lá dentro. O Estado, por sua vez, não cria meios e métodos para que as famílias tenham acesso a essas pessoas, porque eles estão sendo custodiados pelo Estado, mas eles também são sujeitos de direitos. Erraram, estão pagando pelos seus erros, mas eles são sujeitos de direitos. E eles precisam dessa assistência. Isso é constitucional. A Defensoria Pública poderia agir com seus defensores, levando aquele ônibus da cidadania para fazer realmente uma triagem. Por exemplo, tem partes ali, eu digo isso com muita propriedade, doutor, lá, Parque das Américas, Carminha, Aprígio, Vilela, pessoas que não têm assim documentação, pessoas que não receberam nem ajuda, porque não tem documentação, está complicado tirar a documentação, e aí vem um papel do Estado, facilitar uma triagem através de internet e através dos meios legais, para que essas pessoas que não tenham, venham ter, para ter o seu direito. A distribuição de cesta básica foi desigual. Foi desigual. Tem gente que tem e não recebeu. Tem gente que não tem e recebeu. E aí? É complexo você discutir uma ação desse tamanho. O que é que acontece? Eu vou trazer um exemplo prático que chegou alguns clientes nossos, inclusive, lá no escritório. O rapaz separou da esposa, tem 2 filhos com ela, mas já divorciou, de direito, não foi só de fato.
já foi lá no cartório, já passou, já tem a averbação do divórcio. Ela deu entrada, ela recebe o Bolsa Família, ela deu entrada para receber também esse valor aí, social. Ele, por sua vez, deu entrada, ela recebeu primeiro. Como os filhos são vinculados aos dois, veja, eles estão separados. Ele está desempregado também. E ele deu entrada para receber. Mas como os filhos estão vinculados aos dois, a triagem que é feita pelo governo federal lá, que eu não sei a forma que é feita, acusou que ele já havia recebido, ou melhor, que um ente da família já havia recebido. E esse rapaz está desesperado, chegou lá no escritório, doutor, o que, é que eu faço? Pelo amor de Deus, eu estou desempregado, fui colocado para fora. Não recebi nada. E estou numa situação difícil, pior. Os 2 filhos deles ficou com ele. E a mulher foi embora para São Paulo. E lá ela deu entrada e recebeu, e ele simplesmente não recebeu nada. A orientação que nós demos, olha, procura a Secretaria de Ação Social para conversar lá com as pessoas, porque deve ter um setor específico para isso. Enfim, isso faz pouco mais de 2 meses, 60 dias. E esse rapaz até hoje não recebeu. A verdade é essa. E qual o caminho? O próprio site, ele tem uma área onde você faz recurso administrativo. Só que, acredito eu, que a demanda seja tão grande que às vezes esse ícone some do painel. As pessoas procuram, ficam entrando, saindo naquele programinha e não conseguem. Dias depois ele me revelou que o ícone havia aparecido e ele havia feito o recurso. E está aguardando até hoje. Quando olha lá, está em análise. E a alimentação dele, e a sobrevivência dele, e a família dele? Pois é, essa é a grande pergunta e a grande interrogação. A família dele, como é que vai ser? Como é que ele vai sobreviver? Agora, como é que ele está sobrevivendo? Nesse ato, é necessária uma comparação para beneficiar o cidadão ou a família do cidadão, essa burocracia de espera. Mas, por esses dias, um ato administrativo de 208 mil ou 203 mil, o buffet praticamente quase aprovado, já foi publicado, ninguém sabe, esse reteiro, porque a repercussão foi grande, e o senhor mencionou uma fala, e eu botei fonte, doutor Scott Lessa. Para algumas coisas, a lentidão, mas para os interesses pessoais de uma ilha, com poucas pessoas, passa e é aprovado unanimemente. Por favor, o senhor poderia me explicar que situação é essa? Que Brasil é esse? Como já dizia, parafraseando Cazuza, né? Que país é esse, né? Que país é esse? É lamentável que tenhamos ainda que assistir fatos dessa natureza. Que, como eu havia dito inicialmente na minha fala, quem deveria dar exemplo, na verdade, está fazendo o contrário. O que deveria ser exceção para eles, eles estão fazendo ser regra. Ou seja, estão dando a resposta à sociedade indiretamente de se virem, que eu não estou nem aí. Só que é o seguinte, dia 4 de outubro está aí, né? É bom que o eleitor compreenda que o maior marco referencial da democracia é o sufrágio universal, o voto. E aquele que compra voto, aquele que trata a eleição de forma ilícita, está estampado na sua cara quem ele é. Não precisa que eu diga, não precisa que ninguém diga, ou que seja atribuída a ele nenhum pejorativo. Porque esse aí, a rotulação dele são as suas práticas. Então cabe ao eleitor abrir os olhos e o coração para o que estamos vivendo atualmente, para o abandono, para a Câmara de Vereadores que de forma legal, mas imoral, faz um negócio desse quando as pessoas estão sequer tendo condições de fazer o teste do Covid-19. As pessoas estão sequer tendo como se alimentar. As pessoas estão sequer tendo como comprar remédio
para tomar. Então aí chegou a hora da reflexão. Para todos aqueles que nos ouvem, eu não sou candidato não, mas chegou a hora da reflexão, chegou a hora do gigante acordar. Mais do que a hora. Nós temos a consciência do abandono, da necessidade, da roubalheira, dos desvios, do descaso com a sociedade. Mas não há punição nenhuma, doutor. Pastor, eu tenho uma filosofia de vida. Aquele que não busca o direito que tem, não merece recebê-lo. A punição, ela está associada à cobrança. Somos nós, sociedade de modo geral. Se nós não cobrarmos do buffet, vai passar para os carros de luxo, vai passar para o combustível gratuito, vai passar para as passagens aéreas e outras coisas mais. Então cabe à sociedade cobrar a resposta do que lhe é insatisfatório. Porque os nossos representantes, eles estão lá para preencher os anseios da sociedade. Ele não está lá para comprar buffet para ele, não. Isso preenche os anseios da sociedade? Inclusive, praticamente está sendo, não está sendo presencial, está sendo... Não, nesse momento foi um pregão eletrônico. Foi um pregão eletrônico que eu recebi pelo WhatsApp, que me mandaram, inclusive, uma matériazinha, enquanto diziam que foi um pregão eletrônico, enfim. Mas isso administrativo. É um pregão eletrônico, é feito via online. É online. As empresas entram lá, eu não sei como foi feito isso, porque eu não me debrucei, mas acredito eu, e eu não sou contra não, veja, quero deixar bem claro, eu não sou contra. Mas é ilegal para o momento. Para o momento, certo? E fique claro, as pessoas precisam compreender, especialmente os nossos representantes, a importância que estamos vivendo. O momento que nós estamos vivendo. Porque está aí o Tutimé Zairan, na condição de presidente do tribunal, que deu exemplo. Cortou meio mundo de coisa. Internamente. Entre outros. Aí vem o legislativo mirim e faz uma farra dessa, nesse momento. Farra? O senhor acha que é farra? Eu acho. Eu acho. Pelo valor, eu acho. Neste momento, sim. Porque tudo precisa de uma justificativa. E qual foi a justificativa? Eu não li lá, não me mandaram a justificativa, só me mandaram simplesmente a modalidade que foi utilizada e o valor. Então eu acho que o valor é um valor considerável para a pandemia que nós estamos vivenciando. Dá para comprar muita cesta básica. Com certeza, muito remédio, muita vermectina para dar às pessoas, muito teste de Covid. Então, que não é barato, né? A Câmara deveria ter feito também a sua parte, ao invés de estar comprando buffet, ter feito uma doação com esse dinheiro, que era para comprar remédio e distribuir com a população de Maceió. Eu acho que seria mais bem empregado e as pessoas, a sociedade maceióense, iria agradecer os nossos representantes. Vamos para o intervalo cultural e daqui a pouco o doutor Scott Lessa estará falando sobre, doutor Douglas Scott Lessa, sobre a política em Alagoas. É outubro, é novembro, se for novembro, o fantasma chamado abstenção, a população está revoltada. Como é que fica também, outra segunda pergunta, o centro de Maceió, os comerciantes podem entrar na justiça contra o Estado por uma ajuda, porque muitos quebraram, pequenos e médios comerciantes do centro da cidade de Maceió, e os autônomos. Como o Estado pode enxertar
uma ajuda financeira a longo prazo. Daqui a pouco, com o doutor Douglas Scott Lessa, no quadro O Seu Advogado.